Bom, boa tarde, pessoal. Agora, nosso último painel, né, dessa jornada regulatória 2026, a gente vai tratar a reforma tributária no comércio exterior, impactos para o setor de dispositivos médicos. Esse painel abordará os principais aspectos da reforma tributária aplicada ao COMEX, com foco nos impactos para importação e exportação de dispositivos médicos. Serão discutidas as mudanças na estrutura de tributos, efeitos sobre custos, créditos e conformidade fiscal, bem como os reflexos regulatórios para a cadeia da saúde. O tema é estratégico para apoiar o planejamento e adaptação das empresas ao novo ambiente tributário. Para compor esse painel, eu convido a Fernanda Lines, sócia da Bueno Tax Lawyers, advogada tributarista, com mestrado em Direito Tributário pelo INSPER, atua na coordenação de contencioso tributário, judicial e administrativo. Como moderador, eu convido Marcelo Ideu Ayashi da Silva, gerente de Trade Customs na Philips, profissional com mais de 30 anos de experiência em comércio exterior, especialista em acordos internacionais, classificação fiscal, controle de exportação e regulamentação aduaneira. Boa tarde, pessoal. Sobrou para mim o último horário do dia com esse tema maravilhoso, né, que é a reforma tributária. Vou tentar ser animada aqui para fazer com que vocês não durmam. Mas vamos lá. Acho que para o COMEX a reforma tributária ela é bem relevante, porque acabamos de ouvir a Anvisa falando, então acho que a reforma tributária foi a propulsora de outras reformas que impactam aí sobremaneira a vida dos importadores e exportadores. Para quem não sabe do que nós estamos falando basicamente de uma reforma tributária do consumo. Então, basicamente, abordaremos aqui PIS, COFINS, ICMS, IPI, que impactam aí a vida do comércio exterior. Tributos esses que vão ser substituídos por CBS e IBS. Estamos num ano teste, não tão teste assim, talvez teste da nossa paciência, da nossa resiliência, mas começaremos a efetiva transição ano que vem e iremos até 2033. Quando a gente pensa em transição, é bom que tenhamos em mente, antes de eu falar da transição, deixa eu dar um passo atrás aqui e voltar em alguns princípios que estão na tela, que vocês estão vendo na tela, e que eu acho importantes porque eles vão nortear um pouco a linha de raciocínio que responde várias perguntas que vocês têm, perguntas práticas mesmo, ali do dia a dia. Então, é bom a gente pensar que CBS e IBS vem para tributar todas as operações, inclusive operações que antes não eram tributadas e que, pensando aqui em Abmed, impactam alguns associados que fazem aí locação de equipamentos, né? Estamos aqui na Hospitalar, precisamos pensar um pouquinho sobre isso. Mas também precisamos pensar que, para além de atingir todas as operações, inclusive essas que não eram tributadas, a reforma tributária ela vem para que esses novos tributos incidam sobre aquilo que a gente chama de uma base ampla, o que, já dou um spoiler aqui, acaba com diversas discussões que nós tínhamos no âmbito do comércio exterior sobre o que era a base de PIS/COFINS, se essa ou aquela despesa que tinham mais a ver com despesa aduaneira, compunham, então, essa base imponível. Então, essa base é uma base bem ampla, a gente vai passar
por ela com mais detalhes lá na frente. A gente também tem uma questão de tributação no destino, que vai impactar bastante, porque estados que eram essencialmente importadores e que tinham benefícios para importação, e, com isso, né, conseguiam encher seus cofres através desse ICMS que era pago na importação, hoje em dia vai sofrer um pouco com as consequências da reforma tributária, porque IBS será calculado e, então, destinado aos estados de destino de mercadorias, serviços importados. E vale também falar sobre a não cumulatividade ampla. Então, vocês já devem ter ouvido que tudo que entra, todas as mercadorias, serviços que entram, darão crédito para a gente poder fazer frente a uma carga estimada aí quase na casa dos 30%. Então, crédito é um assunto bastante em alta no âmbito da reforma. E esses princípios aos quais eu me referi aqui, eles vão nortear nossa conversa um pouco mais para frente, quando a gente for falar de drawback de suspensão, por exemplo, que teve a sua cara, o seu formato um tanto quanto alterado. Eu tinha começado a falar sobre transição. Transição é importante a gente pensar não só sob a ótica dessa extinção de PIS, COFINS, ICMS, IPI, mas também sob a ótica da extinção dos benefícios fiscais. Nós sabemos que alguns benefícios fiscais que afetam sobremaneira aí a vida dos importadores e até dos compradores de produtos importados foram mantidos, mas a maioria não, especialmente aqueles relacionados ao ICMS. Então, esse é um impacto que acho que poucos contribuintes têm colocado na ponta do lápis. É necessário, né, acho que colegas que estiveram aqui antes de mim falando sobre outros aspectos, trouxeram a necessidade da gente revisitar dados, atualizar sistemas, preparar sistemas. Acho que uma outra necessidade premente é a das simulações financeiras, né, de qual será esse impacto da reforma, porque não é só a gente fazer uma conta de débito e crédito, mas também considerar a perda dos benefícios, além de outras questões. Falando um pouquinho de regulamentação, né, da reforma tributária. Então, a reforma tributária começou lá com uma emenda à Constituição, e a primeira norma, vamos dizer assim, depois da emenda constitucional, é importante, foi a Lei Complementar 214, que nos trouxe aí uma casca, né, uma regulamentação geral do que seria essa reforma tributária. E aí acho que vale dizer, e talvez responder, tirando a esperança de alguns, com relação à convivência de dois regimes. Como eu me referi há pouco, sim, até 2033 nós teremos que conviver com dois regimes esses que são bastante diferentes. Eu já me referi à base de cálculo de tributos, ou seja, a base de cálculo hoje de PIS, COFINS, ICMS, é uma base absolutamente diferente daquela que vocês vão usar para apurar IBS e CBS devidos na importação. Então, sim, são duas sistemáticas absolutamente distintas. Os créditos de PIS e COFINS não são os mesmos créditos que serão apurados, que serão utilizados para apuração de CBS. Então, nós estamos falando de dois sistemas absolutamente diferentes. Acho que também, já fazendo um gancho aqui, vocês acabaram de ter um painel sobre DUIMP. A DUIMP vai ser a grande base para IBS e CBS. Aliás,
talvez essa seja a maior razão da sua existência. Então, se nós não tivermos dados saneados para a alimentação dessa do INPE, certamente nós teremos reflexos ali na apuração de IBS e de CBS. Já falei também sobre a questão da redução dos benefícios fiscais nessa linha do tempo. E começamos a falar sobre base de cálculo, né? Diz que essa base de cálculo é ampla, mas para não falar que eu sou a pessimista da sala, que eu só trago más notícias, acho que a boa notícia é que teremos o cálculo por fora do IBS e da CBS, e talvez isso nos traga mais transparência, né, com relação a... Porque eu acho que uma grande verdade... e que talvez tenha movido a reforma tributária foi que, no fundo, nós não sabíamos o quanto de imposto nós estávamos pagando, né? Então, obviamente que nós temos alíquotas, mas dificilmente sabíamos qual é a alíquota efetiva de PIS, COFINS, de ICMS que recolhíamos. Então, acho que a reforma ela vem nesse sentido de deixar mais transparente essa carga. Acho que vendedores e compradores terão uma reformulação cultural, para usar um termo bonito, e terão que aprender a trabalhar com preços líquidos, uma vez que essa carga de CBS e de IBS, especialmente a de IBS, na verdade, ela vai flutuar de acordo com estados e municípios e compradores, né, se estivermos falando de ente público ou de ente privado. Então, nós teremos aí uma flutuação dessa carga, o que vai fazer com que o time de compras aí trabalhe de uma forma diferente. E aí, acho que vale pensar em treinamento de equipes. IBS e CBS, então, são destacados em documentos fiscais. De novo, reforço a importância de não só os ERPs das empresas de vocês estarem preparados para a emissão de nota fiscal com novos campos, mas também para a extração de dados corretos para preenchimento de DUIMP, que vai afetar essa apuração de IBS e de CBS. Sobre as importações, então, a gente teve ali um cuidado do legislador em manter um tratamento igualitário para nacionais e importados. Essa era uma preocupação da associação no passado, isso foi mantido. E o que a gente vê é que dependemos ainda de uma outra camada de regulamentação para conseguirmos seguir aí navegando pela reforma tributária, porque, como eu disse, a 214 foi só uma primeira casca, né? Ela não nos trazia todas as respostas e ainda dependemos de outras regulamentações. Vale dizer também que a 214 trouxe os regimes diferenciados. Acho que esse foi um trabalho junto ao Legislativo, na época da aprovação dessa lei complementar, bastante forte, da ABMED e de outras associações, para fazer com que os equipamentos médicos constassem dos anexos dessa lei complementar, anexos esses que traziam ali um rol de NCMs que seriam beneficiadas pela redução das alíquotas da CBS e do IBS. Então, essa redução ficou na casa dos 60%, podendo chegar até a zero, dependendo aí do equipamento, da utilização e, de novo, da entidade compradora. Fica realmente uma pergunta no ar de quando a Receita Federal ela vai perceber que partes e peças aí ficaram de fora
desse anexo, o que vai impactar sobremaneira, nós sabemos, a vida das indústrias, dos importadores, não só na parte de manutenção, mas também na própria parte de importação, porque não necessariamente esses equipamentos são importados com o conjunto completo, digamos assim. Então, nós teremos essa segunda fase aí para enfrentar. De novo, acho que a gente ainda tem um espaço de trabalho, visto que a regulamentação da reforma tributária não está totalmente completa, então ainda há alguma esperança, em que pese a própria lei complementar já tenha deixado claro que a listagem dos NCMs, dos seus anexos, poderão ser revistas periodicamente, então acredito que tenhamos que esperar essa nova janela de oportunidade. Com relação às obrigações acessórias, então, a gente vai falar um pouquinho do que trouxeram as notas técnicas, para além da Lei Complementar 214, porque, nessa época da Lei Complementar, só se falava de documentos fiscais obrigatórios, sem se dar muito detalhe, até porque foi só depois disso que se começou a falar efetivamente de novos campos nas notas, o que seria, o que não seria, o que seria obrigatório agora para 2026, o que ficaria mais para frente, notas de crédito, notas de débito e mais detalhes da DUIMP que foram construídos a partir daí. Como o advogado gosta de falar de risco, acho que vale falar de qual é o risco, né? Eu acho que é o mesmo que vocês já escutaram anteriormente, que é ter uma boa base de dados. Então, vocês acabaram de conversar sobre catálogo de produtos, que vai justamente popular a nova declaração de importação. Acho que é o mesmo aqui na seara tributária. Se nós não tivermos bons dados que nos deem condições de fazer novas classificações tributárias, de preenchermos corretamente os novos campos, né, as novas tags das notas fiscais e a do INPE, certamente o risco ao qual os importadores e exportadores estarão submetidos realmente será muito grande. Aqui. Foi demais ou foi? Falando um pouquinho das importações especificamente. Espera que eu acho que ele está meio lento. Vale dizer que, para a reforma tributária, as bases, né, os princípios norteadores, eles são os mesmos. Então, nós continuamos a falar de não cumulatividade. Nós temos um fato gerador que, sim, está atrelado à liberação da mercadoria de CBS, de IBS e de CBS, mas que também está vinculado, lembrando, né, tem um fato gerador, preciso pagar esses novos tributos. Esses novos tributos serão destinados, então, aos estados e municípios em que localizados os importadores. E aí, por mais que a gente tenha aí um período de alfândega ou que nós tenhamos a liberação dessas mercadorias em determinado aeroporto ou porto, nós temos que ter a mente, né, que ter o raciocínio voltado para o local onde está esse importador, para que vocês possam fazer o cálculo correto das alíquotas, especialmente de IBS. Como eu disse, com relação ainda à base de cálculo, o valor aduaneiro ficou bem esclarecido, esse contencioso que já estava aí quase morto, ele continua morrendo, porque a gente não vai ter mais a discussão do que integra esse valor aduaneiro. Com relação ao depósito especial, ele está regulamentado, está
regulamentado de novo, né, de forma bastante genérica, ainda depende de regulamentos a serem emitidos em conjunto pela Receita Federal e Comitê Gestor, mas, basicamente, ele mantém a lógica do anterior benefício fiscal, então, de suspensão de ICBS, imposto de importação e AFRAM, eles não são afetados por esse regime. O que mais posso dizer? E é isso, a gente precisa aguardar um regulamento mais específico sobre esse tema. E agora, acho que a grande novidade do ano, acho que até aqui, né, todo mundo já estava muito a par do que estava acontecendo, porque, enfim, são legislações que foram editadas e muito discutidas, especialmente ano passado, mas acho que esse ano, a grande novidade do ano é realmente o próprio regulamento do IBS e da CBS. E, com isso, algumas questões começam a ficar mais claras, por mais que outras ainda dependam desses atos, que serão atos conjuntos da Receita com o Comitê Gestor de IBS. Então, eu tinha dito que lá a Lei Complementar 214 não falava exatamente quais seriam os documentos fiscais que registrariam as operações, né, dentro desse novo contexto da reforma tributária. Agora, esses regulamentos, eles listam nominalmente quais são esses documentos, e aí, para além da nota fiscal, nós tivemos ali relacionados a do INPE e a DARE, que vai ser a declaração dos regimes específicos aos quais alguns equipamentos médicos estarão sujeitos. Então, acho que, para além da preocupação que hoje vocês já têm, que já vem sendo afetados diretamente, que é a própria do INPE, vocês terão também a DARE. Com relação ao creditamento, o creditamento, como eu disse, ele é amplo e ele é autorizado por ocasião do pagamento dos tributos. Como a gente está falando basicamente aqui de importação, a liberação dessas mercadorias está condicionada ao pagamento desses tributos. Então, entendo eu que, por ocasião da entrada, vocês, contribuintes, já terão direito a esses créditos, o que dá ali um fôlego no fluxo de caixa que já vai ser afetado por essa nova sistemática de apuração. Com relação a estorno de créditos, né, muito se falou, muito se pensou sobre um eventual estorno de crédito, seja porque a alíquota de um determinado tributo haveria sido reduzida, né, por conta dos regimes específicos, ou seja, porque estaríamos diante de um equipamento sujeito ali a uma alíquota zero. Então, nós temos previsão de estorno de créditos, basicamente nos casos de extravio, furto, roubo, deixando de fora essas outras questões que eram preocupações aí do contribuinte. Temos um capítulo todo destinado à importação, então, acho que houve o esclarecimento de muitas dúvidas. Acho que várias delas passaremos mais em detalhe para frente. E, com relação ao split payment, que muitos perguntam, acho que a gente tem uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que eu sou uma das pessoas que acha que o sistema vai funcionar, vejo ele sendo desenvolvido, temos contato com instituições financeiras que têm desenvolvido o split junto à Receita Federal, então acho que é um sistema que vai acontecer. Acho que tende a resolver a questão da sonegação, e isso baliza, né, de certa forma, o mercado. Então, acho que futuramente tende a ser algo bastante positivo. A implementação do split ela vai se dar de forma gradual, e aí vem a má notícia que talvez
um dos setores que entre nessa primeira leva de teste seja justamente o setor dos importadores. Por quê? Justamente porque vocês estarão cumprindo com uma obrigação que detalha bastante as operações, que é a própria do INPE. Então, acho que nada é muito por acaso. A do INPE ela vem para detalhar as operações de importação num nível que faz com que essas obrigações estejam muito claras dentro do sistema do split e, portanto, permitirão que esse sistema do split seja testado por vocês, né? Então, essa é a nossa expectativa. Falando um pouquinho de base de cálculo. Já disse, né, que muitas rubricas que foram objeto de questionamento no passado constam expressamente da legislação como devendo ser incluídas na base do IBS e da CBS. Por outro lado, uma grande dúvida que se tinha era se ICMS comporia base de IBS e de CBS nesse período de transição. Por quê? Porque isso não estava claro lá na 214. E esse foi um dos esclarecimentos que nós tivemos com a regulamentação. Acho que isso já afasta aí, alguns questionamentos e um possível contencioso. E falando um pouco de conversão cambial, né, a conversão, os preços deverão ser convertidos pela taxa de câmbio e não ficarão sujeitos a uma posterior variação cambial. Isso vai trazer um pouco mais de previsibilidade ali nos controles internos, sem que seja necessário fazer nenhum ajuste, o que impactaria, obviamente, o recolhimento de IBS e de CBS. O novo regulamento, então, estressou um pouco a questão da do INPE. Eu não sei se eu vou ser repetitiva aqui, porque a Anvisa já esteve antes de mim, mas acho que no âmbito, então, da reforma tributária, a do INPE ela vem como um catalisador, ou um catalisador da reforma. Era necessário que houvesse um documento de importação que concentrasse as informações da importação, e acho que essa declaração ela faz o seu papel de acabar com essa fragmentação que existia até então. Então, para além das notas fiscais, a gente tem a declaração, os elementos essenciais da operação precisarão estar bem descritos ali. A gente tem uma camada operacional importante que passa pelo catálogo de produtos e pelo Seclastrib, que é uma nova nomenclatura que vai fazer parte da vida de vocês e que serve para identificar não só, para além do tipo de produto, o tipo de operação que estamos fazendo. Então, acho que a do INPE tem esse papel de fazer essa ponte entre o operacional e o tributário, aqui à luz da reforma tributária. Falando um pouquinho do INPE ainda, porque acabei passando muito rápido antes da gente começar a falar aqui sobre regimes diferenciados, mas vale dizer que a do INPE já é uma declaração obrigatória, e ao lado dela nós temos as notas fiscais que trarão ali informações sobre IBS e sobre CBS. Quando pensamos em notas fiscais,
E sobre essa nova obrigatoriedade, imagino vocês aqui correndo para colocar do INPE em pé e um outro time aqui correndo para colocar nota fiscal em pé. Mas, quando nós pensamos em preenchimento obrigatório desses campos de IBS e CBS, nós precisamos também pensar que as penalidades pelo não cumprimento dessas obrigações, elas serão existentes, né? Poderão ser impostas a partir ali de setembro. Por quê? Porque era muito aguardado justamente o regulamento de IBS e CBS, e só a partir do 4º mês depois da edição desse regulamento é que essas penalidades poderiam ser impostas. Como isso afeta a vida de vocês na prática? Afeta porque agora a gente tem uma contagem literalmente regressiva para o alcance desse 4º mês, ao final do qual, então, ERPs terão necessariamente que estar prontos, e teremos também que ter as do INPE sendo entregues e, mais do que serem entregues, terão que ter o seu preenchimento correto para que a gente não tenha a imposição, então, de qualquer penalidade. E, para além da penalidade do descumprimento de uma obrigação acessória, ou do preenchimento correto dessa obrigação acessória, a gente tem um outro problema que pode surgir dessa não entrega ou desse cumprimento incompleto ou incorreto, que é justamente a exigência do pagamento desse IBS e CBS, que está dispensado justamente pela entrega da do INPE, pela emissão de nota fiscal. Se nós não tivermos esses documentos em ordem, para além das penalidades, e aí estou falando de multa, nós teremos ainda a problemática de recolhimento desses 2 novos tributos, para depois a gente falar de compensação, com PIS, COFINS. Acho que a vida do fiscal e do contábil de vocês vai ficar bem mais complicada, então acho que agora realmente estamos diante de uma corrida contra o tempo. Voltando um pouquinho, então, na questão dos regimes diferenciados, quando nós pensamos em reforma tributária, nós já pensamos em aumento de carga tributária, né? Como faríamos uma reforma sem aumentar a carga tributária? E aqui tem uma história, se não engraçada, né? Vamos pensar, uma história um pouco engraçada, que todo mundo falava, não, mas o governo prometeu que não haverá aumento, né, que será mantida a neutralidade, e ninguém entendeu que era a neutralidade de arrecadação, ou seja, a arrecadação será a mesma, mas não necessariamente os setores manterão a sua carga tributária. Então, nós teremos setores menos onerados, em contrapartida, teremos setores mais onerados. E aí começaram, então, as discussões setoriais em cima da essencialidade de determinados produtos, em cima da carga tributária que já era suportada por determinados setores. Foi, então, que surgiram os regimes diferenciados, ou seja, algumas verticais da nossa economia foram beneficiadas com a redução da alíquota do IBS e da CBS, dentre eles o setor de equipamentos médicos. Essa redução está atrelada à NCM dos equipamentos. Então, quando NCM sempre foi um ponto muito sensível dentro do COMEX, não à toa temos diversas discussões emblemáticas no âmbito da Receita Federal, né? Por exemplo, se Crocs é chinelo ou se é sandália. Tudo isso objetivando ali uma classificação melhor, porque isso implicaria em uma menor carga tributária. E agora, talvez, inauguremos um novo contencioso para a discussão dessas NCMs, uma vez que a lista dos anexos, dos 2 anexos
anexos que contemplam equipamentos, dispositivos, materiais médicos hospitalares. Não é uma listagem tão ampla quanto foi desejada inicialmente, então precisamos nos ater bastante a essas NCMs, especialmente porque vocês acabaram de discutir a questão do catálogo de produtos que vão abastecer ou, de alguma forma, informar a própria do INPE e, obviamente, que são assuntos correlacionados. Então, acho que a grande ressalva que eu faço aqui é justamente a questão do saneamento de dados, passando aí por catálogo de produtos, CECLASTRIB e NCM dos dispositivos importados. Disse para vocês, né, sobre a questão das partes e peças, acho que é válido toda a atuação possível das associações de classe para que nós consigamos futuramente abarcar partes e peças dentro dessas listagens que receberam esse tratamento mais benéfico no âmbito da reforma tributária e que não precisemos esperar essa revisão quinquenal desses anexos, que talvez daqui a 120 dias possamos voltar nesse tema lá junto ao Ministério da Fazenda. Acho que ali está esse ponto importante, né, da questão da locação, né? Muito me era perguntado sobre se essa redução seria aplicável somente à venda dos equipamentos médicos, mas não. Ela também é aplicada à locação. E por que isso, né? Porque se nós pegarmos a locação, não é quando eu vou para o capítulo de regimes específicos e que trata de equipamentos médicos, em momento nenhum ele fala de locação. Mas vocês se lembram que quando eu disse que eu imagino que vocês estejam com a vida bastante atarefada, porque estão lidando ali tanto com a questão da do INPE quanto com a questão das notas fiscais, e que nós temos novas tags a serem preenchidas, e que são tags que fazem esse link, justamente, do qual é a natureza da minha operação. Então, se estou falando, por exemplo, de uma operação de locação e de qual equipamento estou falando. Então, quando eu linko uma operação de locação a uma NCM de equipamento médico, eu chego a uma grande regra tributária que me indica que aquela operação, por ser uma operação com equipamento médico que está listado no anexo da Lei Complementar 214, ela tem as alíquotas de IBS e de CBS reduzidas ou a 0% ou a 60%. Então, vejam a importância do tratamento desses dados. Acho que é isso. Deixa eu tentar passar por aqui, que daí a gente vai seguindo. Quando falamos de período teste, pensamos em 2026. Quais são as obrigações, então, que temos esse ano? Começamos janeiro de 2026 com as equipes de tecnologia tendo corrido desesperadamente para conseguir, então, fazer a emissão de notas fiscais com as novas tags absolutamente preenchidas e com os campos de IBS e CBS populados. Porém, um pouco antes disso, alguns dias antes, tivemos um ajuste que nos mostrava que essa obrigação que está aí na tela, de emissão de nota,
com campos de IBS e CBS preenchidos, sob o risco de termos recolhidos esses novos tributos, para que, então, depois fossem compensados com PIS e COFINS, tivemos, então, a notícia de que essa obrigatoriedade ficaria, por hora, suspensa. As empresas que estavam prontas poderiam, sim, emitir as notas no novo modelo, sendo validadas essas notas, mas aquelas que não estavam prontas, ok, poderiam seguir tal qual estavam em 2025. No entanto, como eu disse também, esse prazo ele ficou acertado para o 4º mês subsequente à publicação do regulamento de IBS e de CBS, que aconteceu em abril desse ano. Por isso que eu digo que agora o reloginho voltou a correr, estamos aí há 3 meses do encerramento desse prazo e, portanto, com essa obrigação, de novo, e com essas possíveis penalidades pendendo sobre nossas cabeças. Então, acho que, para além da questão da multa, acho que nós temos que pensar, primeiro, né, do ponto de vista de operação de um departamento fiscal da empresa de vocês. Imaginem a complexidade de recolhimento efetivo de IBS e CBS para depois compensá-los com PIS e COFINS, num ambiente que não está de todo regulamentado. Então, não sei qual de vocês está habituado aos PERDCOMPs da vida, que são as declarações de compensação, mas imaginem a complexidade de operacionalizarmos algo ainda não regulamentado. Para além disso, temos também uma questão logística. No fim desse prazo, do 4º mês subsequente à publicação do regulamento, o fato de vocês não emitirem notas adequadas com essas tags preenchidas e, portanto, notas que possam ser validadas no ambiente nacional emissor, isso implica na não validação desse documento fiscal e, com isso, equipamentos parados e toda a cadeia logística afetada. Então, para além da do INPE, pensem em notas fiscais. Quando nós saímos ali do nível da lei complementar, dos decretos, nós começamos a baixar na cadeia dos atos de regulamentação e chegamos, então, às notas técnicas, que foram justamente as notas que criaram essas novas tags nas notas fiscais. E acho que um trabalho que tem tomado bastante tempo das equipes tributárias, das empresas, das equipes fiscais mesmo, ali do pessoal da esteira de apuração, é o acompanhamento dessas novas normas. Porque, de novo, vale dizer, estamos convivendo com 2 sistemas tributários. Então, essas são equipes que já precisam lidar com a complexidade do sistema tributário atual e agora precisam acompanhar ainda a edição dessa nova legislação, que vai para além da questão dessas normas maiores, né, chamemos assim, leis complementares, decretos, mas que descem também ali no nível de notas técnicas, e elas são extremamente relevantes, uma vez que elas dizem respeito à criação de CNPJ alfanumérico, que, obviamente, não vai afetar a vida de empresas que já estão bem estabelecidas, mas que afetam, sim, empresas que venham a se estabelecer no Brasil, ou, enfim, operar aqui no nosso território. Ela tem a ver com o Seclastrib, ela tem a ver com campos que vão passar por esse processo ou não de validação, ou seja, elas dizem respeito também às próprias regras de validação. Portanto, é essencial
que essas notas técnicas sejam acompanhadas, e a gente tem a expectativa de que, nesse segundo semestre, agora de 2026, os atos conjuntos de Comitê Gestor e Receita Federal, que afetam sobremaneira a vida dos importadores, passem a ser editados com um pouco mais de rapidez, para que vocês tenham algum tempo hábil para se adequar, especialmente ali no âmbito da CBS, que passa a substituir já o PIS/COFINS no momento da importação, em janeiro de 27. Não temos nenhuma notícia, por hora, de prorrogação desse prazo, mas, como vimos acontecer com a nota fiscal em dezembro, nunca se sabe o que esperar. Então, diante de tantas novidades, a gente tentou facilitar um pouco da vida de vocês, criando um mapa de ação de quais seriam as ações prioritárias para os importadores, e certamente o saneamento dos dados que vão preencher, que vão ajudá-los no preenchimento da DUIMP, da DERE, das notas fiscais, está no nosso número 1, aí no topo do nosso ranking. Associar a Seclastrib ao tratamento fiscal, né, de IBS e de CBS é super relevante. Seclastrib vai andar junto com a NCM, que vai apontar qual é a regra tributária daquela operação. Pensem vocês, nós falamos rapidamente do split, né? Se pensarmos que o split vai acontecer automaticamente dentro desse sistema que está sendo desenvolvido, eu recebi uma pergunta essa semana sobre como isso aconteceria. Acontecerá justamente a partir dessas informações que estará na DUIMP de vocês. Então, uma vez que o governo tenha, né, comitê gestor tenha informação sobre qual a natureza da operação, qual é o equipamento e, portanto, qual é a regra tributária daquela operação, ele consegue apontar automaticamente o valor de IBS e de CBS devido. Acho que a grande pergunta que fica é: uma coisa é eu apontar o valor de IBS e CBS daquela operação, outra coisa é apontar o valor que aquele contribuinte tem a recolher diante dos créditos que ele terá tomado nas entradas. E aí caberá aos contribuintes fazer a conciliação desse número que será apontado pelo sistema do split payment. Então, eu acho que uma das grandes lições também para esse próximo ano, para esse ano de 2026, para o próximo ano, né, fazendo um planejamento já para 2027, é lidar com o headcount, né, desse setor dentro dessa área, dentro da companhia, que ficará responsável por essa conciliação, porque eu acredito que não teremos números absolutamente corretos se não temos nossas declarações de imposto de renda preenchidas, pré-preenchidas corretamente, que dirá a apuração de IBS e CBS, dentro da complexidade de regras tributárias, dentro da complexidade do creditamento. Então, a conferência desse número que será extraído do sistema de split payment, que nada mais é do que esse grande sistema de apuração assistida, né, que se tem falado, é de suma importância. Então, tudo começa com esses pontos 1 e 2 que estão na tela, que é o saneamento desses dados. E depois, chegando aí no teste dentro dos ERPs de vocês. Não só dos ERPs de vocês, mas também de conversas com despachantes, de verificação das DUIMPs, das notas fiscais e do próprio SPED. Acho que, em paralelo a esse trabalho, que é um trabalho bastante operacional, chega um trabalho de planejamento, porque, obviamente, que as operações estão rodando, a gente não pode perder o ritmo, e vi aqui muitos de vocês pedindo para a Anvisa celeridade nos processos.
de processamento, enfim, das DUIMPs, liberação dessas importações que estão paradas em diversos canais, mas, para além dessa questão operacional, que, de novo, repito, é importante, merece toda a velocidade e, portanto, está lá no topo das prioridades da companhia, também existe um trabalho de consultoria jurídico-tributária, de planejamento, porque não necessariamente as operações continuarão da forma que estão. E não só as operações, né, falando de uma forma macro, porque a gente tem todo um trabalho aí de planejamento fiscal diante do próprio fim de benefícios fiscais, mas a gente também tem um trabalho de planejamento diante da própria sistemática de creditamento. Então, às vezes, estruturas que eram mantidas não fazem mais sentido, rotas logísticas que eram mantidas talvez não façam mais sentido, e aí isso merece um olhar mais estratégico. Então, entendo a relevância do operacional, mas acho que há um trabalho de planejamento tributário que precisa andar em paralelo. E aí, a partir desse trabalho, que é um trabalho mais estratégico, a gente precisa necessariamente falar sobre revisão de contratos, né? Então, quando pensamos em contratos de longo prazo, como esses contratos serão ajustados à luz da reforma? E aí, de novo, não estou falando só de preço aqui, né? Nós temos diversos termos acordados que talvez precisarão de alguma revisão. Acho que, por fim, para a gente terminar, ficam aí as demandas imediatas, e aí falando de uma forma mais geral, não apenas para os importadores, exportadores. Falo de novo de sistemas, falo de conscientização dos times. A reforma tributária é uma reforma do negócio, ela não impacta só aqui o time de Comex, ela vai impactar RH, ela vai impactar marketing, logística, compras, enfim, tem bastante assunto para a gente conversar. Hoje a gente entregou um trabalho com plano de ação para um cliente e tínhamos 468 sugestões mapeadas. O pessoal quase caiu de costas, né? Porque a hora que você fala de reforma tributária, você pensa que é só ajustar preço. Talvez não seja bem assim. As simulações, como eu já disse, os comitês mantenham. Se a empresa de vocês ainda não tem um comitê que esteja pensando de forma estratégica conjunta sobre esse tema, sejam vocês os portadores dessa mensagem e chamem atenção para isso. Contem com especialistas, não só um advogado tributarista, como eu disse, especialistas em tecnologia, especialistas em comércio exterior, certamente estarão envolvidos nessa jornada. E, por fim, olhem um pouco para o que está ficando para trás, né? A gente está falando do fim de uma era de discussão de PIS, COFINS, ICMS, IPI. Então, esses tributos morrem, alguns em 2027, outros em 2033. O que nós tivermos de crédito para ser buscado administrativa, judicialmente, agora é o momento, porque depois essa oportunidade, em termos financeiros, vai ficando cada vez menor. Então, contem com a nossa ajuda, com a ajuda da BIMED para as discussões legislativas, que ainda há tempo, e ficamos à disposição. Testando. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui pela primeira vez no painel aqui da BIMED, nessa jornada regulatória, e para discutir de um assunto que a gente trata todos os dias, né? Um assunto gostoso, comércio exterior. E
Depois do painel anterior e da exposição da Fernanda, isso é uma palavra para definir esse cenário, né? Insano. É insano o negócio, né? E a gente está tendo muito ainda trabalho para fazer. A gente vai ter muito trabalho para fazer ainda, né? Todos nós continuamos com problema de sistema, ajuste de sistema, correr atrás de atributos técnicos, comerciais, regulatórios. A gente está tendo problema também com relação, todos nós, estou falando aqui, de instruções que a gente tem que passar para despachante aduaneiro, realmente está insano. E agora a gente também tem aí a reforma tributária para considerar também em paralelo, né? Assim, agora, né? Mas porque assim a questão da DEUIMP, catálogo de produtos, já a gente está trabalhando há algum tempo, né? A gente está trabalhando bem antes até da Covid ter estourado. E realmente, olha, na minha opinião é o seguinte: daqui a um ano, provavelmente o sistema vai funcionar redondinho, vai estar assim, vai diminuir bastante, né, esses problemas de sistema, tanto do nosso lado quanto a parte do governo. Mas o problema, aliás, o trabalho relacionado ao catálogo de produtos não vai ter fim. E aí vai ser difícil, vai continuar sendo difícil a gente obter as informações, né? Então, um exemplo, dos cabos dotados com elementos de conexão, que a gente tem que saber até quantos cabinhos isolados tem dentro daquele cabo. É insano o negócio. Infelizmente, a gente vai ter que conviver com isso. E é difícil a gente fazer com que os nossos fornecedores lá fora, né, os nossos fornecedores estrangeiros, compreendam a necessidade que a gente tem de informação técnica, né, que nem mesmo eles às vezes têm. Principalmente quando a gente compra de um revendedor lá fora. Aí é complicado. Então, a gente vai ter muito trabalho pela frente. E, para completar, né, à medida que as novas normas legais da reforma tributária vão sendo publicadas, a gente encontra novidades relacionadas ao comércio exterior. Então, realmente fica difícil. E eu sugiro fortemente a vocês que leiam toda a legislação que é publicada. Pô, parece uma Bíblia, mas tem que ler, né? Parece uma parte da Bíblia que foi publicada, mas vão ter que ler, infelizmente. E aí, nesse contexto, eu tenho algumas questões aqui para fazer para a Fernanda, para ver se traz uma luz para nós aí, com relação a alguns assuntos, alguns temas que estão pegando fogo, né, com a reforma tributária. A gente tem aí um período de transição, como bem você apontou, né? Então, a gente já começou esse ano, desse ano aqui, 2026 até 2033, então, compreende esse período que a gente vai ter a existência de 2 sistemas tributários trabalhando em conjunto, né? Então, e dá-lhe, né, obrigações acessórias. A preocupação que eu tenho aqui com relação, principalmente, às obrigações acessórias, que é o que mais gera multas, e o que realmente é complicado. Então, eu gostaria de saber da Fernanda se ela entende, né, que a gente vai ter um aumento de autuações fiscais nos próximos anos aí, né, por causa dessa, vamos dizer assim, já é difícil a gente ter que cumprir todas as obrigações acessórias, estar em dia com o fisco, com esse sistema que nós temos atualmente, né? Imagina agora com IBS, CBS, imposto seletivo, Seclastrib. Então, realmente, a gente precisa saber quais os pontos de atenção que a gente tem que ter nesse contexto. Como eu disse, eu acho que sim, há um potencial aumento de autuações na mesa, porque se nós não tivermos uma base de dados muito bem estruturada, nós não conseguiremos dar conta de que todas essas obrigações acessórias estejam conforme e conversantes, né, entre si. Ou seja, que haja uma uniformidade de informações, que essas informações conversem entre si, considerando uma ou outra obrigação acessória. Então, acho que o principal ponto de atenção é justamente
conseguir parametrizar sistemas e conseguir sanear a base de dados desses sistemas para que a gente consiga, num segundo momento, né, num segundo passo, entender essas novas obrigações acessórias. Porque, de novo, né, volto na do INPE, sobre a qual vocês já estão trabalhando há algum tempo. Mas, veja, a hora que você aperta o para valer, é agora, todos os problemas começam a aparecer. Então, imagina quando você não trabalhou antecipadamente, quando você não olhou para o catálogo de produtos e você deixou isso só para os 45 do segundo tempo, quando você teve que iniciar o preenchimento da declaração. Então, esse é o ambiente que eu vejo acontecendo hoje na seara tributária. De novo, assim, parece piada, mas eu estava em Goiânia essa semana e um CFO me perguntou se a reforma tributária ia efetivamente acontecer. Então, é esse. Então, existem vários Brasis, né? A reforma tributária ela é uma realidade. Eu acho que o quanto antes a gente trabalhar sobre a base de dados, mais assertivos seremos no cumprimento de obrigações acessórias e, com isso, a redução da possibilidade de autuações. Ok, obrigado. É assim que eu também entendo. Mas é importante também ressaltar que todo esse controle que a gente é obrigado a fazer vai demandar bastante trabalho. Então, eu vejo assim como uma dificuldade muito grande de fazer com que os CFOs, CEOs, compreendam que existe agora uma nova demanda que exige mais mão de obra, né? Então, é bem complicado a gente fazer. E aí a gente é obrigado a escutar, mas coloca na IA, ela resolve. Meu Deus do céu, me dá uma raiva quando escuto isso. Acha que a inteligência artificial é mágica, né? Faz tudo. E não é bem por aí, né? Realmente vai demandar atenção, como a Fernanda apontou aí, de todos nós, e de repente até aliás, com certeza vai demandar um aumento de mão de obra aí, né? Foi um dos pontos que eu destaquei, né? Acho que tem dois termos que você usou que precisam estar na mente. O primeiro é conscientização. Às vezes as áreas se unindo, diferentes áreas se unindo e levando para o CFO ou para o CEO a questão da reforma como importante e como tendo impacto em diversas áreas da companhia, para além do fiscal e do contábil, talvez ajude, auxilie nessa conscientização. Acho que esse é um ponto bem relevante. Às vezes também acontece o contrário, né? O CFO está vendo a reforma chegar, mas as áreas estão dizendo, não é comigo, é só com o pessoal lá do fiscal. Então, a gente vê um pouco de tudo. E a outra questão é a questão do headcount mesmo, né? Eu acho que, de novo, as pessoas minimizam os impactos da reforma e eu trouxe como exemplo a necessidade de conciliação que nós teremos, né? Primeiro, essa necessidade monstruosa de lidar com os dados base e depois a necessidade de conciliação. Certamente, acho que o time atual não vai dar conta de lidar com 2 sistemas tributários. E vamos falar agora um pouquinho do regime especial. Quando foi publicada a primeira lei complementar, né, em 2025, já foi um choque para todos nós aqui, como ficou assim, perdeu um pouco o sentido, perdeu tanta importância o drawback, isenção e restituição. Agora, recentemente foi publicada uma nova legislação, colocando, assim, realmente uma coisa que ninguém esperava, né? Um tratamento tão brutal contra o drawback, suspensão, que todo mundo falava, não tem drawback, restituição, isenção, mas temos drawback, suspensão, que é uma coisa que funciona há décadas muito bem. E agora tem aí a obrigatoriedade, colocaram, né, a obrigatoriedade da empresa ser, vamos dizer assim, depender da publicação de um ato conjunto da Receita Federal e do Comitê Gestor do IBS para ter autorização para usar o regime. Cumprir 14 requisitos. Dentro deles, aí, 2 requisitos que achei interessante, né? Interessante, sim. Poxa, para que isso, né? Tem que demonstrar um relatório de capacidade industrial. Puxa, para quê? E aí depois tem que implementar um sistema informatizado complexo
com acesso até da Receita Federal, das secretarias de Fazenda, colocando tudo o que entra, o que sai, todo o controle ali. É insano isso aí. De novo, né, a palavra insano. Porque assim, o que fica de fora aí, já é difícil para uma empresa de grande porte implementar tudo isso. Agora eu fico pensando nas pequenas e médias empresas aí, ficaram de fora. Né? Então, e aí tem mais outra coisa, né? O que vai ser da portaria conjunta da CECINT, porque ela não foi, vamos dizer assim, revogada nem nada. Né? Então, está lá determinando ainda que compete ao SESEX conceder o regime e a Receita Federal apenas controlar. Agora, parece que tudo ficou na mão, aliás, de acordo com a legislação nova, está tudo na mão agora da Receita Federal e desse comitê gestor que a gente nem sabe como é que vai funcionar direito. Então, o que tem aí mesmo nessa situação é uma insegurança jurídica, né, do que a gente vai fazer agora. Né? A gente fica amarrado. Como é que, assim, nós temos duas legislações que são diferentes, são divergentes, né, de entendimento, e agora a gente fica de mãos atadas. Ficamos com medo agora de usar o drawback suspensão. Né? Então, Fernando, o que você acha que a gente poderia fazer para tentar remediar essa situação? Talvez aplicando até no caso estendendo até para o caso do drawback, restituição e isenção, que também foi prejudicado. A ideia é que o drawback, isenção e restituição não existam, né? Nós ficaríamos apenas com o drawback suspensão. A lógica, não estou aqui defendendo, dizendo que é certo que é errado, mas a lógica do legislador foi entender esses regimes à luz da não cumulatividade ampla do IBS e CBS. Então, uma vez que você tem créditos integrais na entrada para fazer frente com os débitos na saída, tributando só o valor agregado, não haveria necessidade da existência desses regimes. Então, restou o suspensão para fins de livrar fluxo de caixa de exportadores que serão, lá no final do dia, beneficiados com a imunidade na exportação. Então, essa é uma primeira ressalva, né, da gente tentar pensar os regimes à luz da não cumulatividade. Então, o governo, entendendo que, para fins de fluxo de caixa, faria diferença a manutenção do drawback suspensão, foi que se deu essa permanência do regime. Mas permanência sob esses novos 14 requisitos. Eu, honestamente, acho que é impossível você pensar da mesma forma esses 14 requisitos para uma grande empresa e para um pequeno exportador. Então, a minha impressão é que, quando tivermos essa regulamentação, que vai ser editada conjuntamente por Comitê Gestor e Receita Federal, a gente tem ali algum tipo de graduação ou de diferenciação desses requisitos para esse ou para aquele contribuinte ali, dependendo de faturamento, provavelmente. Então, essa é a expectativa. Mas, a princípio, esses 14 requisitos existem, estão colocados e terão que ser observados. Eu imagino que essa regulamentação conjunta saia ainda em 2026, justamente porque os atos já existentes precisam ser adequados, pensando-se que, em 2027, nós já não temos PIS e COFINS. Então, necessariamente, a gente já precisa ter uma adequação. Então, acredito, né, falei ali, quando eu estava de pé, que a expectativa é que, no segundo semestre de 2026, essa atividade legislativa seja um pouco mais rápida, em que pese estejamos em ano eleitoral. Assim espero também. Uma última pergunta que eu tenho que levar aqui, outra última questão, é com relação à extinção da multa de 1%. Né?
Cadê a multa de 1% que a gente sofria toda hora, né? Toda vez que a gente era atuado, aí aliás, a carga era interrompida, dá-lhe multa de 1%, né? E nós fomos aí, vamos dizer assim, surpreendidos pela revogação dessa multa, né? Mas continua lá o artigo 711 do regulamento aduaneiro, que causou um pouco de confusão no começo, mas depois foi esclarecido que realmente perdeu a validade, né, essa aplicação dessa multa. Aí foi substituída por uma outra multa, né, que é, como é que é? Valor de 100 UPFs, que vale R$ 20.000. E aí tem assim, vai funcionar assim, né, Fernanda? A multa é de 20 UPF, só que é limitada a 1% do valor da mercadoria, só que tem um mínimo, né, de metade desse valor. Então, são R$ 20.000, então, no máximo, então o valor mínimo da multa é R$ 10.000. Só que se a gente tiver uma mercadoria que, sei lá, seja R$ 10.000, já era, né? E é mais fácil abandonar a mercadoria. E não é porque nós somos empresas aqui grandes, né, que a gente não tem essas hipóteses, esses casos de importação de pequenos volumes, pequenos valores. Né? Às vezes a gente está importando uma parte de peça que tem um valor pequeno mesmo, né? E isso pode inviabilizar bastante a importação. E eu, então, de novo, imagine para pequeno e médias empresas desse problema. Teria um jeito da gente bater de frente contra vamos dizer assim, essa multa abusiva? Porque vai ter casos em que a multa vai ser muito superior ao preço que a gente está pagando a mercadoria. Aí, contate o seu advogado. A solução aí vai ser no caso a caso. Até daqui a alguns anos, uns 10 anos, 15 anos, a gente tem uma manifestação do STF, que foi o que a gente assistiu em 2025. Né? A gente vem tendo, ao longo dos últimos anos, o STF definindo quais são as multas, os percentuais máximos de multa. Então, começou com a multa de mora, e depois foi para a multa punitiva, depois passou para a multa isolada, e assim foi indo. E a gente percebe que as multas, esses limites que foram sendo estabelecidos pelo STF ao longo dos anos, eles têm como referência o próprio valor do tributo, e não o valor da mercadoria. Então, por mais que você pense que 1% do valor da mercadoria é um valor baixo, ou deveria ser um valor baixo, o problema justamente é quando você vai para o piso, que são as 50 UPFs. Agora, vejam a problemática. Isso pode ser questionado via mandato de segurança, para a gente ter a queda, e acho que como advogada de contencioso, eu diria que os contribuintes têm grandes chances de ser bem-sucedidos. Só que pense você que a gente está falando justamente da importação de uma mercadoria de um valor baixo. Então, vale a pena levar para o judiciário, arrastar aí por anos uma discussão dessa, com pagamento de advogado e etc.? Provavelmente, a gente terá que contar com associações para discutirmos, aí no campo da hipótese, da teoria mesmo, esse piso que foi adotado. Porque eu, honestamente, acho que o problema não é 1%. É o valor do piso diante do valor das pequenas importações que podemos ter. Só que se a gente pegar essas pequenas importações no todo, aí é muito benefício para o governo, né? Só que a gente vai ter realmente a complexidade de como levar essa discussão para o judiciário. Obrigado, Fernanda. Passo a palavra agora para o Márcio Godoy. Bom, queria agradecer, Fernanda, Marcelo, pela participação. Acho que esse é um tema que a gente, desde o ano passado, né, sob gestão do Marcelo, esse ano com a gestão da Paula, de fomentar essa discussão, né, porque a gente já tem essa discussão da reforma tributária no comitê tributário, né, mas a gente, né, do ano passado, conversando dentro do comitê, né, a gente verificou que tinha interesse
de discutir a reforma dentro do Comex, né? Um olhar diferenciado, né? Enfim, que tem suas especificidades, né? Enfim. Então, a gente já começou esse trabalho de conversas, né? No passado, no segundo semestre, a gente teve, né, um webinar com a Fernanda para explicar que estávamos ainda era a fase de teste, né? Que entraríamos agora já com um pouco da mão na massa. Tivemos aqui na jornada, né? Acho que foi a primeira vez da jornada regulatória que a gente traz essas temáticas do Comex, né? Então tivemos a do INPE algumas horas, uma horinha atrás, esse aqui, então é para fomentar, né, essas discussões e quero trazer cada vez mais isso e também pretendemos, quem sabe aí no segundo semestre, fazer um webinar trazendo mais novidades disso, né? E fica o recado, como a gente falou da do INPE, né, o Marcelo agora citou também, e o que a Fernanda comentou, iniciem os testes, né? Quanto antes, acho que fala-se, né, da do INPE começou muito tempo atrás e a gente viu aí tantos erros sistemáticos, né, que ainda ocorrem. E agora o sistema tributário acho que muito mais complexo, né, de alterar, pensando em RPs que já são altamente customizados, né, com integrações absurdas e tem que fazer mais muitas, né, como ela comentou, mais de 400 itens a serem alterados, né? Então a complexidade só aumenta, né? Enfim, então aqui também comento de novo, ressalto que participem dos comitês da BIMED, tragam seus problemas durante os testes, apresentem suas visões, né? Enfim, a gente tem múltiplos players, diferentes tipos de produtos, operações, né? Então para que tragam esses pontos, essas dúvidas, questionamentos, porque sim, a BIMED pode apresentar um pleito institucional, né? A gente não atua sobre o pleito individual, mas se a gente vê que é algo que afeta o setor, que algo é um procedimental, a gente sim tem como coletar esses dados e trabalhar, né? E apresentar ali, ganhar e ter mais sucesso, né? A gente já consegue ter mais alcance, né, do que individual. Então o coletivo é muito mais poderoso do que o individual, né? Então, muito obrigado, pessoal.